Olá, querido ouvinte. Estamos iniciando nesse momento, então, o programa Boa Nova, que será veiculado aqui pela rádio A Caminho da Paz. Meu nome é Alan Heitz. E eu sou a Márcia Farias. Tudo bem com vocês? Então, o nosso programa tem a intenção de tratar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo e fazer as nossas reflexões em cima do trecho lido. E para este dia de hoje, nós temos como tema do Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então nós vamos fazer uma leitura diretamente aqui do Evangelho e vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema com vocês, né? Então vamos localizar aqui Perfeito, então. Enquanto a Márcia ali vai olhando o texto, nós vamos aqui conversando. O intuito desse programa, como já comentado ali, nós vamos fazer então uma pequena leitura, né, de um parágrafo e a Márcia coloca uma questão norteadora e nós vamos conversando sobre ele para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, tentando buscar um entendimento. Claro que o entendimento de acordo com o nosso conhecimento até então, pelo que a gente estudou até aqui, para este trecho. Vamos lá, Marcelo? Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Então, esse texto está em João 18, 33, 36 e 37. Perfeito. Então, qual que é o objetivo desse trecho, né? Desse estudo? É aprofundar, né, o entendimento da lição de Jesus contida na frase meu reino não é deste mundo, distinguindo desta forma o mundo físico do mundo espiritual, esclarecendo ainda a relação entre ambos e destacando a destinação eterna do homem, que somos nós todos, né? Perfeito. Temos uma questão então para iniciar Então, para iniciar a nossa conversa, a gente poderia iniciar refletindo a respeito do que quis Jesus expressar quando respondeu a Pilatos que o seu reino não era deste mundo. O que Jesus quis falar com essa resposta, com essa frase? Então, Jesus estava se referindo que não era o mundo material, né, o qual ele estava apresentando. Também não era nem dos romanos, nem dos judeus ali, e sim de toda a humanidade, mas principalmente da humanidade espiritualmente falando. Ele expandiu um pouco mais o entendimento, né? Porque naquele momento, aquela civilização, ela entendia apenas a parte material da vida. Certo, o mundo físico. Do mundo físico, do reino, das limitações ali, das fronteiras, até aqui é meu reino, dali para lá é reino de outra civilização, de outras pessoas, de outros imperadores, de outros reis, né? Então naquela época as pessoas entendiam dessa maneira. O reino, o rei, só percebiam as coisas do ponto de vista físico.
Então, quando Jesus veio falar que o reino dele não era deste mundo, ele já estava expandindo um pouco. Ele estava falando efetivamente do mundo espiritual. Estava querendo dizer o quê? Que o seu reino seria, no mundo espiritual, muito além dos interesses e das contingências do mundo material, que até então as pessoas só se preocupavam com a parte material, né? Perfeito. Ainda o que mais ele quer dizer com isso? Ele nos ensina ainda que somos seres imortais, criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Então, nós temos uma eternidade toda para aprender, para evoluir. E essa vida é só um pedacinho dessa É só uma eternidade vírgula. aí que temos pela frente, né? É isso Então, mesmo. nossa vida imortal, né? E Ok. outra questão que a gente sempre pensa, né, que a gente fala muito desse mundo que a gente vive, um mundo tão violento, que todo mundo tem a sua opinião e não aceita a opinião do outro e quer impor essa certeza. De alguma forma, em algum momento, Jesus se utilizou da violência para divulgar a sua doutrina em algum ponto qualquer? Você lembra de alguma parte que ele tenha se utilizado da violência? Não, para a imposição da doutrina dele, não. Tem aquele trecho até que o pessoal comenta, né? Quando ele entra num templo, expulsa os vendilhões e tal. Mas para a apresentação da doutrina do Cristo, da lei de amor, Jesus não utiliza da violência, não utiliza da imposição para aplicar nada. Então, nesse aspecto, ele traz que os mansos herdarão o reino dos céus. Sim. Jesus deixa sempre bem claro, né, que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força e nem os seus discípulos também não poderiam defender as ideias através do debate, né? Então, sendo um reino espiritual, o que eles praticavam e o que ensinavam, tanto Jesus quanto os discípulos, era a prática do bem, a mansidão, a caridade. Não à toa que o Bezerra de Menezes, né, o Dr. Bezerra de Menezes, sempre nos traz aquela lembrança de que não podemos violentar consciências. Não é este o caminho. E frisando ainda aquela fala de Jesus, né? Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Como o reino de Jesus não era deste mundo, e ele sabia que teria que passar por tudo aquilo para nos trazer a lição do perdão, a lição da imortalidade da alma, as coisas se deram como todos nós já conhecemos a história, né? E complementando ainda, nesse sentido, tem um trecho ali que Jesus ainda fala, né? Meu reino ainda não é daqui. Então, se a gente está conversando que Jesus disse que era rei, mas que o reino dele não era deste mundo, mas daqui a pouco ele já frisa que ainda não é, o que é esse ainda? O que ele quis dizer, será? Tem algum sentido esse termo, ainda não é daqui? Então, a doutrina espírita, ela nos traz isso. A doutrina espírita, ela é evolucionista, né? Então, nós acreditamos que um dado tempo, um dado momento, a Terra sim virá a ser o reino dos céus. Né? O pessoal comenta bastante agora nessa época, uma época de transição, onde a gente está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Certo. Então, são nessas evoluções, né, que a doutrina espírita nos traz, que um dia ainda seremos um planeta onde habitarão os seres felizes.
E isso tem tudo a ver, então, com essa máxima ali do Cristo, porque aqui ainda não é o reino dos céus, mas um dia virá a ser, sim, também a casa do Pai, onde todos são felizes. É. Jesus tem certeza, né, que esse dia chegará. Então chegará o dia em que a paz, a fraternidade reinarão entre os homens da terra. E esse momento é o que nós estamos caminhando para um dia chegar lá, né? Então, quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem, nós todos, né, conheceremos ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Então, o reino de Jesus ainda não é aqui, mas um dia será, como ele mesmo nos orientou e nos prometeu. E nós, com os estudos, né, com as leituras, as reflexões e com analisando tudo o que está acontecendo, percebemos que estamos caminhando para isso, né? Realmente, um dia chegaremos lá. Bom, nós vamos fazer um intervalinho aqui, tocar uma música, que é sempre bom ouvir música, né? Para refrescar a alma, digamos assim. E Olá, daqui a querido pouco a gente ouvinte, retorna estamos com voltando mais um aqui pouco de então com o reflexão. programa Boa Nova, dentro da Rádio A Caminho da Paz. Hoje a nossa reflexão é sobre Meu reino não é deste mundo. isso. Então, né, no primeiro bloco a gente conversou um pouquinho, colocou algumas questões norteadoras. Você quer colocar mais alguma questão, Márcia? Estava pensando aqui, nós estamos estudando a respeito dos ensinamentos de Jesus, das passagens, né, do que ele viveu, do que ele falou conosco. Mas por que será que Jesus veio a este mundo? Se sabemos que ele já é um espírito altamente evoluído, que não teria mais a necessidade de reencarnar aqui na Terra pelo seu grau evolutivo. Qual o objetivo será dele ter vindo aqui conviver por um período conosco? Pois é, a doutrina espírita já nos explica, e isso fica muito bem claro, que quanto mais nós evoluímos, mais a intenção é nós ajudarmos os nossos irmãos. Então é a regra até da lei de trabalho, né? Então você trabalha em benefício do próximo. Mas especificamente falando de Jesus, ele, no meu entendimento aqui, né? Ele veio mostrar para nós a lei de amor em prática, né? Todos os ensinamentos de Jesus nos trazem isso, nos trazem essa reflexão, né? Da situação da lei de amor em prática. É, porque até aquele momento ali nós já conhecíamos as leis, né? Os mandamentos, as leis de Deus que nos foram passadas. E Jesus, então, ele veio colocar em prática esses ensinamentos. Ele veio nos explicar como no dia a dia nós colocarmos nas nossas ações as leis divinas, como agir, como nos relacionarmos com ela. Porque é fácil decorar, ter o conhecimento, saber quais são essas leis, mas agora colocar em prática é muito mais complicado. Então Jesus veio exemplificar, nos traduzir no dia a dia como fazer para cumprirmos as leis divinas, andarmos, nos relacionarmos, vivermos de acordo com as leis que Deus, nosso Criador, criou. Certo. Então ele veio dar o testemunho da verdade, né? Perfeito. Orientar a humanidade sobre as leis de Deus, possibilitando o esclarecimento necessário para que nós também um dia possamos estar num nível de evolução próximo ao nível que Jesus está, né? Então, Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor, que resume por inteiro a lei divina. A lei divina pode ser
resumida em apenas uma palavra: o amor. E Ok. ele veio também nos esclarecer, né, sobre o destino do homem, sobre a prática do bem, sobre a imortalidade da alma, todas essas questões que estamos ainda tentando compreender depois de tanto tempo que Jesus veio, nós ainda estamos tentando compreender e tentando colocar em prática, mas o objetivo foi esse, de vir nos auxiliar nessa caminhada. E quando Jesus fala, então, da verdade, ele diz assim: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Tem mais esse trechinho ali nessa passagem. Aquele que pertence à verdade escuta minha voz. Sim, então seriam já se tratando daquelas pessoas que já compreenderam a lei de amor, já compreenderam então a lei divina e que seguem a lei divina, né? Que já conseguem colocar ela em prática. Então esses corações já se entrelaçaram com os corações do Cristo. Porque não eram todos que davam ouvidos a Jesus, né? Normalmente eram os mais humildes, os mais simples, os de coração puro, porque os orgulhosos, os vaidosos, não queriam baixar da sua soberba para ouvir o que Jesus tinha a dizer, falar de amor, falar da lei divina. Então, aqueles que já tinham o coração aberto para Jesus eram aqueles que escutavam, compreendiam e se aproximavam da voz dele, né? Então, esses eram os que caminhavam com Jesus, os que compreendiam o que Jesus veio dizer. Temos o item 2 também, que podemos refletir, do Perfeito. Evangelho. O item 2, Faremos. queres ler? Faremos a leitura dele então. O item 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade, e como sendo também o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central dos ensinamentos de Jesus. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça divina. Muito bem. O que significa essa expressão vida futura? Então, quando Jesus trazia, né, essas palavras da vida futura, ele estava fazendo já, interpretando para nós como vai ser a vida no plano espiritual, a nossa verdadeira vida. Então, essa vida nossa aqui, encarnados, ela tem um limite, né? O limite dela está no nosso túmulo. E para a gente ter uma noção do que vai acontecer após o túmulo, Jesus se referia a isso. Claro que não é só em uma passagem, né? Nós cremos na reencarnação, então a reencarnação também nos explica muitas coisas. E só que chegará um dia que nós não precisaremos mais reencarnar. Então é quando a gente já estiver pleno na nossa evolução. Jesus se refere à vida futura como a meta que a humanidade irá ter
e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, a vida futura nós temos que viver hoje, plantando o que colheremos, mas mais ali na frente, né? Que é a nossa vida futura. Então, hoje nós estamos recebendo as consequências do que nós plantamos no passado. Ao mesmo tempo, hoje nós estamos preparando o que encontraremos na nossa vida futura, o que encontraremos lá na frente, o nosso futuro. Então, depende das nossas atitudes de hoje. Então, por isso a preocupação e a orientação de Jesus com relação à prática no bem, à caridade, para que possamos no futuro colher esses frutos, né, dos nossos atos de hoje. Perfeito. Vamos fazer mais um intervalo? Vamos ouvir mais uma música. Olá, estamos de volta então, retomando o assunto de hoje, Meu Reino Não É Deste Mundo. Fizemos a leitura então do item 1 e item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que fala deste tema. E vamos prosseguir aqui. Será que é possível compreender totalmente a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma? Então fica um pouco complicado, né? Você conseguir entender todos os ensinamentos de Jesus se você não olhar por esse lado da imortalidade da alma. Uma situação, por exemplo, bem clássica que a gente comenta nos estudos quando fazemos é a parábola do filho pródigo. Se você não olhar ele do plano de vista espiritual, você não compreende totalmente aquela parábola. Não, a maioria dos ensinamentos de Jesus não é compreendido até hoje, justamente por essa questão, porque queremos colocar aqueles ensinamentos no mundo material e não faz sentido. Para que possamos compreender claramente o que Jesus nos trouxe, precisamos considerar do ponto de vista de que somos espíritos imortais. Sim, Jesus ainda deixou isso falado para nós, para a gente não se preocupar em ajuntar tesouros que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói ou que a traça pode comer. Sim. Então, embora a doutrina do Cristo ser repleta do conteúdo moral que nos orienta, nos facilita compreender, né, a necessidade da harmonia entre os homens que aqui vivem, ela só pode ser claramente entendida e principalmente interpretada com base na imortalidade da alma. Porque é somente esse dogma que pode explicar a existência de homens felizes e infelizes. E mesmo assim, fazer com que consigamos compreender a misericórdia de Deus. A misericórdia e a justiça de Deus. Exatamente. Porque se não fosse em virtude da imortalidade da alma, nada faria sentido. Né? Como está sendo falado aqui. Uns são ricos, outros são pobres, uns são felizes, outros são infelizes, uns são sadios, outros são doentes. Que sentido que faria tudo isso para nós se existisse apenas uma vida? Que Deus seria esse, Criador de tudo e de todos, se para uns ele dá uma tristeza, para outros ele dá uma alegria? Porque não é assim que funciona. Funciona da maneira que o que nós plantamos, nós colhemos. Por isso, entende-se que Deus é soberanamente justo e bom. Pois é, e nesse ponto também a gente consegue avaliar bem que
o que um tem é o que falta ali no outro, né? Por isso, então, a lei de sociedade, já falando também da lei de trabalho, mas o que está sobrando para um está sempre faltando ao outro. E isso faz com que nós criamos essa dependência. O que acontece é que às vezes nós vamos contra a lei divina e isso nos gera então essas situações, esses problemas que, né, você estava comentando ali. Então nós precisamos entender essa lei do ponto de vista, né, da imortalidade da alma, entender essa lei divina e tentar buscar da melhor forma possível, né, que a gente se adeque a essa lei. Isso vai fazer com que a gente sofra menos. Todo o trabalho no bem faz com que a gente se aproxime cada vez mais da felicidade, como também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reforçando que a vida futura tem de ser o objetivo de todos os homens. Só ela explica todas as anomalias da vida material que temos e se mostra de acordo com a justiça divina, com a justiça e com a misericórdia divina. E, tomando então esses dois textos do Evangelho que nós lemos até agora, qual seria o grande ensinamento de Jesus? Que grande ensinamento que Jesus nos traz nessas duas passagens que nós podemos levar para a nossa vida diária, para os nossos relacionamentos com o nosso semelhante? Qual seria, se pudéssemos resumir em um grande ensinamento? Então, né, Márcia, eu vou falar por mim, né? O que eu tiro dessa passagem. Dessa passagem, eu compreendo que a vida que nos espera, a vida que nos aguarda, é realmente a verdadeira vida. Que essa passagem por aqui, o que nós estamos vivenciando, realmente ela não dura muito, ela é passageira de fato. Que aquilo que a gente se preocupa aqui durante essa caminhada, por vezes deixará de existir uma semana após. Às vezes nós nos preocupamos com o nosso emprego, não que não tenha que se preocupar, tem que se preocupar e muito, mas ao ponto de só darmos atenção ao nosso trabalho, que nos gera uma renda, e nós não damos atenção ao resto. E pensando por um lado que se nós desencarnarmos, outra pessoa vai assumir esse trabalho, vai continuar, não vai cessar esse trabalho. Então, uma pessoa se aposenta, outra assume o seu lugar. Então, por esse lado, analisando, eu vejo que Jesus nos deu um grande norte para a gente nos preocupar com aquilo que a gente vai levar junto nessa caminhada. Né? São os nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos, todo o bem que a gente fez e todo o mal que a gente fez também. Né? Então, assim, cada vez que eu deixo de fazer o bem, também já é uma maldade por si só. Então, nesse aspecto é que eu levo a minha reflexão com relação a essa passagem. Bem nesse sentido. O nosso futuro espiritual começa a cada dia, pela prática das boas obras, do estudo, da prece, de acordo com o Evangelho de Jesus, que é o nosso manual de conduta, né? Então a gente sempre brinca que quando tem alguma dúvida como proceder em alguma situação do dia a dia, pensar: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Então, assim, fica uma reflexão, é uma sugestão aí, né? Na dúvida do dia a dia, o que eu faço nessa situação, uma situação complicada. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Então, é um norte, por isso que se fala tanto que o Evangelho de Jesus é o manual de conduta, né? Mas, infelizmente, nós temos o costume de ler o manual só depois que o produto apresenta problema, né? Exatamente. A gente não compra nada e lê o manual antes de.
da instalação. A gente deixa para ler o manual depois. Então, por isso que a gente se atrapalha de vez em quando aí com algumas situações do dia a dia. Isso, né? A gente realmente brinca dessa forma, que a gente só vai ler o manual depois que já deu problema, né? Claro, toda regra a sua exceção, né? Vamos então só dizer que a maioria fala isso, faz isso. Mas com certeza alguém que está ouvindo fala assim, não, pera lá, mas eu sempre leio o manual antes de ligar um produto, né? E faz muito bem feito. E é nessa mesma intenção, então, que nós devemos usar o Evangelho de Jesus, né? Então a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos auxilia muito, porque eles são as máximas, algumas, né, das máximas do Cristo, à luz da doutrina espírita. Então, para a gente fazer essa reflexão, auxilia bastante. Então, para mais ou menos chegando perto das nossas conclusões aí do estudo de hoje, né? Então, podemos concluir que o reino que Jesus menciona nesse trecho não é de caráter material, constituído de riqueza, de poder, mas sim é um reino de paz, de fraternidade. Aqui tem acesso os espíritos que vivem de acordo com as leis divinas. Então, daí a importância de conhecermos, de estudarmos, de refletirmos sobre as leis divinas, sobre os conselhos que nos foram deixados por Jesus. Perfeito. Mais alguma consideração para esse finalzinho de programa? Não, acho que já está tudo bem explicado. Uhum. Então, de minha parte aqui, eu já vou me despedindo, agradecendo a oportunidade que estamos tendo agora, né, pela Rádio Caminho da Paz, através aqui desse programa Boa Nova, que a gente consiga cumprir o nosso papel, aquilo que a gente já planejou antes de encarnar, né? E desejando a você, querido ouvinte, uma semana aí de muita luz, de muita paz, e que cada vez mais a gente consiga aí se aproximar desse Jesus, desse Evangelho, dessa lei divina, para que a nossa vida seja um pouco mais mansa, um pouco mais calma, e que cada vez mais nós possamos auxiliar o próximo. Obrigado. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença dos ouvintes, ouvindo a nossa mensagem, a nossa reflexão, e que possamos estar juntos novamente na semana que vem. Até semana que vem. Provação e aprendizado. Quando a dor nos bate a porta e enche de sombras nossa vida, costumamos chorar ou nos desesperar. Abatidos, olhamos em torno e invejamos os felizes do mundo, os que têm riquezas, os que aparentam não ter preocupações, os que têm saúde ou família perfeitas. Nessas horas de provação, lamentamos e choramos. Raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar aprendizados. Muitas vezes aqui na Terra, as preocupações da vida material nos cegam. Ficamos tão aflitos com o que haveremos de comer ou de beber, que esquecemos de que temos Deus, um Pai amoroso que cuida de todos nós. Acredite, ninguém está esquecido por esse Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes nos perguntamos: por que isso aconteceu comigo? A pergunta deveria ser diferente: para que isso aconteceu comigo? Sim, toda e qualquer experiência, sofrida ou feliz, traz um aprendizado importante. São momentos que vão enriquecer nossa alma. Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Faça uma retrospectiva.
observe os momentos difíceis de sua existência. Cada um deles trouxe algo de novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência, um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do corpo. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece a lição da tolerância. Enfim, as privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio. Essas lições são interiorizadas. Nós as guardaremos para sempre. Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta, alertas sobre nossas atitudes perante o próximo. Se algo ruim nos ocorre, vale a pena se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir desse episódio? Mas atenção, nada disso significa que devemos cultuar a dor. Nada disso. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento, ser conformista ou agravar as dores que sofremos. Bem sofrer significa enfrentar as situações com fé e coragem, alimentar a esperança enfrentando as situações com serenidade. Assim, busque soluções, lute por sua felicidade, mas faça tudo isso com tranquilidade. Quando desabarem sobre você as tempestades da vida, não se entregue à revolta destruidora. Silencie, ore e procure descobrir o aprendizado oculto que a situação traz. Acredite, por mais amarga seja a experiência, os frutos desse aprendizado jamais se perderão e eles poderão nos tornar mais sábios e generosos. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem seu rosto, erga os olhos para o céu e agradeça. Nas suas orações, peça a Deus a força necessária para superar o momento difícil e a inspiração para encontrar soluções. E Deus, que nos ama tanto, não deixará de atendê-lo na medida de suas necessidades espirituais. Quando o momento difícil passar, você se sentirá bem melhor se não tiver de lembrar que se entregou ao desespero, que gritou e se debateu. Em geral, a solução está bem próxima. Se estivermos transtornados de medo ou desespero, será mais difícil resolver o problema. Com calma, logo poderemos ver a luz no fim do túnel. Pense nisso.